A palavra de hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ele registra os acontecimentos de Cristo na perspectiva da Judéia, em especial em Jerusalém. E sabemos que evangelho significa boas novas. O que seriam essas boas novas? Salvação, reconciliação e libertação. E esse também é o tema da nossa mensagem de hoje. Além do Evangelho segundo escreveu João, nós temos também os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que são o evangelho escrito na mesma óptica, na mesma perspectiva e na mesma visão em comum. Nós sabemos que os livros na Bíblia Sagrada, todos eles foram colocados em ordem de assuntos, não foram colocados em ordem cronológica. Quando o Evangelho de João foi escrito, o cânon do Antigo Testamento já tinha sido concluído, sendo fechado no livro do profeta Malaquias. E nesse período que o cânon do Antigo Testamento tinha sido concluído, a história diz que houve um silêncio de 400 anos, que é o período interbíblico. E nesse período interbíblico, além de Deus não falar através dos seus profetas com a nação de Israel e com as pessoas, a história diz que houve um período onde que foi criado muitos livros espúrios, livros sem inspiração de Deus, não tinha nenhuma inspiração do Espírito Santo. Esses livros são os chamados livros apócrifos ou pseudoepígrafes. E esses livros não tinham nenhuma valia doutrinária, porque a maioria desses livros tinham distorções doutrinárias. Quando inicia-se o Novo Testamento, o primeiro livro a ser inserido no cânon do Novo Testamento foi o livro de Mateus. E o livro de Mateus, ele representa o cumprimento de Jesus Cristo nas profecias messiânicas. E o mesmo Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, declara-se o cumprimento da lei e dos profetas. E no Evangelho de segundo escreveu João, apresenta Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, apresenta Cristo também como o único caminho, a verdade e a vida, e que todos nós temos vida através do teu santo nome. E hoje nós anunciamos, meus irmãos, salvação, reconciliação e libertação. E isso é uma coisa que muitas das igrejas estão sendo omissas nesse requisito. Porque Cristo, na sua santa palavra, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é,
Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Uma vez que nós somos salvos por Cristo e fazemos parte desse corpo, meus irmãos, nós temos que anunciar a salvação. Jesus Cristo liberta, salva e cura as pessoas. Salvação, reconciliação e libertação. Jesus salva, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. É Ele que reconcilia o ser humano com Deus. Ele que nos traz a paz. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. 7 coisas o Senhor veio trazer para cada um de nós, meus irmãos. Boas novas aos mansos. Segundo, restaurar os contritos de coração. Terceiro, proclamar a liberdade aos cativos. Quarto, 5, apregoar o ano aceitável ao Senhor. Sexto, o dia da vingança do nosso Deus. E o sétimo, segundo está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 61, é de consolar todos os tristes. E o Evangelho proporciona isso, meus irmãos. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus proporciona, meus irmãos, a libertação da nossa alma, da nossa culpa, a libertação do nosso pecado, da nossa miséria, da nossa sujeira. Jesus, ele liberta, meus irmãos. E além da libertação que ele executa no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, no nosso intelecto, no profundo da nossa alma, Jesus, ele proporciona a libertação completa, meus irmãos. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós obtemos a nossa salvação com o Senhor. O livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Uma vez que nós estamos reconciliados, meus irmãos, e salvos pelo nosso Senhor mediante a nossa fé, meus irmãos, siga a palavra de Deus, livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Talvez hoje seja esse tempo oportuno na tua vida. Você pode estar triste, desanimado, você pode estar até mesmo com vontade até de perder a tua própria vida. Muitas pessoas estão sem desejo de viver nesse momento, mas Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo deu a tua vida por ti. Jesus Cristo, ele fez sacrifício por mim e por você, porque Jesus Cristo, ele nos ama. E a palavra do Senhor diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus
pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós somos reconciliados com Deus. A condenação, a cédula de condenação contra as nossas vidas já não mais existe. E Deus, ele nos destinou para a salvação e para a vida eterna. Após o findar dessa vida, nós não seremos condenados. Nós estaremos salvos com o Senhor Jesus Cristo. Você que não aceitou a Cristo ainda na tua vida verdadeiramente, você que ainda não é cristão e deseja se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, faça comigo essa oração e receba a salvação em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu venho na tua santa presença neste momento como um pecador. Nesta hora, eu lhe peço perdão, meu Deus, por todos os meus pecados cometidos na minha vida, Senhor. Perdoa-me, Senhor, porque eu errei na minha ignorância. Eu lhe peço a tua misericórdia e o teu perdão. Aceita-me, Senhor meu Deus, como teu filho, segundo a tua escritura sagrada. Perdoe os meus pecados e me purifica com teu sangue poderoso. Através do teu sangue poderoso de Jesus Cristo, meu Deus, lava-me completamente dos meus pecados através do sangue de Jesus e estarei purificado. Senhor, escreva meu nome, Senhor, no livro da vida e aceita-me, Senhor, meu Pai, em teu reino. Eu lhe peço em nome de Jesus. Guarda minha vida, guarda minha alma, guarda minha família e me conduza, Senhor, para o caminho da salvação e da vida eterna, em nome de Jesus. Amém.